Olá, boa noite. O Realidade em Pauta de hoje é sobre mais uma polêmica de Donald Trump, que foi uma promessa de campanha do americano. Há muito se tem falado sobre a construção de um muro na fronteira entre os Estados Unidos e o México. Uns acham a estratégia ousada e até apoiam o presidente americano neste projeto. Já outros consideram essa ideia um pouco literal demais e também faz com que haja uma segregação entre os dois espaços, e o que pode gerar cada vez mais preconceito. Os Estados Unidos estão em crise e boa parte deste problema está justamente na construção deste muro. Acompanhe na reportagem de Murilo Leles. A relação do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, com um possível muro na fronteira com o México foi promessa de campanha dele em 2016. Yes, we're going to have the wall and yes, Mexico is going to pay for the wall 100%. Trump se pronunciou pela primeira vez sobre a construção de um muro na fronteira entre os dois países no dia 4 de março de 2014, através da sua conta no Twitter. Protejam a fronteira, construam um muro, disse ele. Nessa época ainda era incerto quais seriam os candidatos à presidência nas eleições de 2016, mas o empresário e apresentador de TV já se colocava em evidência entre os republicanos. And we are all together going to make America great again, folks. Quando a candidatura do magnata foi efetivada pelo Partido Republicano, depois que venceu as primárias da legenda, Trump continuou a discursar sobre a necessidade de um muro na fronteira, mas não falava os detalhes de como colocaria a proposta em prática. Segundo ele, a construção desse muro vai ajudar a conter a imigração irregular e o tráfico de drogas. A fronteira entre o México e os Estados Unidos tem aproximadamente 3.000 quilômetros de extensão. Um terço dela já tem vários tipos de grades de proteção em estados como a Califórnia, Arizona, Novo México e Texas. Trazendo para nossa realidade, é como se todo o trajeto entre a cidade de Salvador, na Bahia, e Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, fosse murado. Ao falar em custos, em 2015, ainda antes de ser eleito, Donald Trump chegou a dizer que a obra custaria entre 4 e 12 bilhões de dólares. Em 2017 e 2018, já como presidente dos Estados Unidos, o preço aumentou no discurso de Trump e ficou em cerca de 20 bilhões de dólares. Em 2017, o então porta-voz da Casa Branca, Sean Spicer, disse que o governo americano planejava taxar em 20% todos os produtos importados do México. No mesmo ano, Donald Trump afirmou que iria construir o muro como uma espécie de muro solar, para que crie energia e pague os custos. Já no ano passado, Trump reafirmou a ideia de que o México pagaria o muro em duas formas. A primeira por meio do acordo comercial fechado entre Estados Unidos e Canadá e que substituirá o NAFTA, e a segunda a partir de uma suposta redução de verba federal usada no combate ao tráfico de drogas que, para Trump, seria decorrente da construção do muro. De um jeito ou de outro, o México vai pagar pelo muro, pode ser através do reembolso, o México pagará pelo muro. Em resposta no Twitter, o então presidente do México, Enrique Peña Nieto, falou que não pagaria por muro nenhum. Abre aspas, o México nunca pagará por um muro, nem agora e nem nunca, fecha aspas. Apesar do discurso, o impasse financeiro neste momento está entre o Congresso americano e o próprio presidente. O impasse é tão sério que motivou uma paralisação parcial do governo iniciada no dia 22 de dezembro do ano passado. Para evitar o que ficou conhecido como shutdown, era necessário que o Congresso e a Casa Branca chegassem a um acordo sobre o financiamento do muro na fronteira com o México. Como o acordo não veio como o presidente esperava, o jeito foi Trump apelar. O republicano disse que vai declarar estado de emergência nacional na fronteira com o México. Com isso, Trump espera desbloquear fundos para a construção do muro sem a necessidade da aprovação do Congresso. Em entrevista coletiva no Jardim da Casa Branca, ele ainda justificou a decisão como uma medida de segurança para evitar crimes cometidos por imigrantes ilegais e combater o tráfico de drogas. Vou assinar o decreto de emergência nacional que já foi usado muitas vezes antes. O dispositivo foi um recurso para presidentes desde 1977, ou seja, deu poder a outros presidentes. Poucas vezes houve problema. Os líderes democratas denunciaram a declaração de emergência nacional para a construção do muro. O partido se posicionou em nota conjunta assinada pela presidente da Câmara de Representantes, Nancy Pelosi,
e pelo líder democrata no Senado, Chuck Schumer. De acordo com o texto, a declaração ilegal do presidente sobre uma crise que não existe causa grande violência à Constituição e torna os Estados Unidos menos seguros. A medida ainda roubaria fundos de defesa necessários para a segurança dos militares e da nação. Logo em seguida ao anúncio, a Procuradoria-Geral de Nova York divulgou que iria recorrer na Justiça contra o decreto de emergência nacional, já que a falta de um motivo legítimo cria uma crise constitucional. O governador da Califórnia, Gavin Newsom, também disse que vai processar a administração do presidente Donald Trump. O trabalho que foi eficaz, o trabalho que é responsável e responde às verdadeiras preocupações legítimas sobre fentanil, metanfetamina, heroína e cocaína estão sendo feitas dentro do estado da Califórnia e está sendo colocado em risco por um projeto de vaidade, por um monumento à estupidez, um muro que não fará nada para impactar as drogas que vêm de nossas fronteiras. Nas ruas, a reação foi imediata. Um grupo de americanos se reuniu em Washington para protestar contra o possível estado de emergência declarado pelo presidente Donald Trump. Não há emergência. Honestamente, a única emergência agora é a das famílias de imigrantes sendo atacadas pelo país. Famílias que foram separadas na fronteira. Esse muro só vai militarizar nossa fronteira e criar mais coisas negativas do que positivas. Não há emergência. É uma emergência falsa. É desnecessário que ele esteja chamando as pessoas para a fronteira. A emergência é aqui, na Casa Branca, com aquele homem, seu fanatismo, seu racismo e seu ódio às pessoas no país. E aqui no estúdio eu tenho o prazer de receber Marco Túlio Delgobo Freitas, graduado em História pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro e mestrado em Relações Internacionais pela Universidade Federal Fluminense. Tem experiência na área de ciência política, com ênfases em política internacional e é professor do INPG. Uma boa noite, seja bem-vindo. Muito obrigado pela oportunidade de vir aqui esclarecer um assunto tão polêmico dentro das relações internacionais nos últimos tempos, né? E exatamente, você iniciou já falando a palavra-chave, né? Polêmica, né? Eu tenho aqui um dado muito interessante, que também foi passado ali na reportagem, né? Estima-se que serão necessários 25 bilhões de dólares para a elaboração deste projeto, né? Agora, o difícil mesmo agora é conseguir a aprovação desta verba pelo Congresso, né? Está acontecendo uma briga política ali naquele Congresso. A aprovação, a quantia não é necessariamente um problema para os Estados Unidos da América. Para quem tem uma margem de dívida tão grande, né, porque tem o benefício da cunhagem da moeda internacional, a captação de crédito fica muito mais fácil para eles. Entretanto, o grande problema dali é, construir o tal do muro. Colocar um muro tão extenso que vai ganhar possivelmente a muralha da China, em extensão. Sim. Outro é a quantidade de homens que vão trabalhar nesse muro. Porque esse muro não é apenas algo inerte, algo sem patrulhamento. Será necessário homens em pelo menos 3 turnos. Ou seja, você está falando aí de 50 mil homens. Então você tem que treinar, equipar e colocar 50 mil homens num muro. Somente num muro. Com um objetivo. Qual o objetivo? Não deixar que pessoas estranhas... Separação. Não deixar que pessoas estranhas, no linguajar do Trump, não deixar que bandidos entrem nos Estados Unidos. Só que tem um problema. Para você evitar que bandidos entrem nos Estados Unidos, você também tem que renovar, tem que rever até o NAFTA, pois é necessário, até inclusive, fica muito mais fácil agora para os cartéis do México sair do México, né, sair daqueles estados problemáticos do México, botar heroína, botar cocaína, que consegue com a Colômbia aqui perto, e colocar num caminhão e despachar via NAFTA, sem problema nenhum. Sim. Sem problema nenhum. E o que o muro vai proteger essa logística toda? O tráfico, ele sempre tem suas estratégias, seus meios, né? Aqui no Brasil, nós temos no Porto de Santo, eles estão colocando cocaína via embarcação. Quando o cargueiro sai... né? Não, quando o cargueiro sai, está no mar,
eles colocam o pacote fora. Então, é impossível. A lógica do Trump de querer evitar é impossível. Ele não vai conseguir evitar esse problema tão complexo, problemático para o México, para os Estados Unidos, que é o maior consumidor de narcotráfico que nós temos, né? E, enfim, vai ser problemático para ele. Não vai ter como, só vai gastar dinheiro e não vai conseguir deter um problema que você tem duas soluções. Ou você investe na inteligência, né, na inteligência DEA norte-americano, uma nova atualização em interagência norte-americana, FBI, DEA, ATF, ou você investe em loco, com a polícia do México. Essa, inclusive, é a visão dos democratas em relação à construção desse muro, né? Então, por que ele insiste nesse processo todo para que isso seja possível? Olha, o grande problema que nós olhamos, olhamos é o seguinte, é a política, discurso político, né? Ele tem a população no local do Texas, aquela população fronteiriça, votou nele achando que o muro é o grande salvador de todos os problemas. Lembrando que aquele espaço não é totalmente liberado, né? Existem cercas e espaços e também até uma fronteira natural, né, que impede a passagem de alguns... impede, entre aspas, né, a passagem dos mexicanos para os Estados Unidos. Aí eles votaram no Trump com o objetivo, coloquem um muro aqui. Tá bom, eu vou pegar 25, 30 bilhões, 50 mil homens, vou colocar o muro ali. Agora, vai terminar? Não vai. Não vai, no mandato dele não vai. Ele não vai resolver o problema vai persistir. Por quê? Porque o maior consumidor de narcotráfico do mundo, o maior mercado são Estados Unidos da América. O sonho americano é a meta de vida para muitas pessoas que sonham um dia entrar nos Estados Unidos. Sem condições para terem uma vida digna em seus países de origem, muitos enfrentam o perigo de se arriscarem em busca de um espaço no território americano. De joelhos, o homem rasteja na areia. Ao fundo, militares fortemente armados. O rapaz que havia acabado de pular o muro na fronteira implora asilo nos Estados Unidos. Ele e milhares de imigrantes de países pobres da América Central cruzam o México em caravanas em busca de uma vida melhor nos Estados Unidos. Foram recebidos por arame farpado e um grande esquema de segurança. Este foi o primeiro grupo a chegar à fronteira. Outros ainda caminham pelo México em direção ao local. Eles cruzaram rios perigosos, enfrentaram o frio e o cansaço muitas vezes com os filhos no colo, mas o sonho de uma vida melhor em um país rico pode se tornar um pesadelo se depender do governo americano. O presidente Trump já decretou o fim dos pedidos de asilo para quem entrar ilegalmente nos Estados Unidos, uma medida que busca dissuadir os migrantes. Ele também reforçou a fronteira com milhares de militares para impedir a entrada dos integrantes das caravanas. No final do ano passado, um acontecimento marcou a vida de várias famílias de imigrantes. A polícia da fronteira entre Ciudad Juárez, no México, e o estado americano do Novo México decidiu proporcionar um momento especial entre familiares que vivem dos dois lados geográficos. Com camisas azuis, cerca de 1.500 mexicanos que vivem nos Estados Unidos puderam abraçar, rir e chorar com seus familiares que vivem no México. Estes eram identificados por camisas brancas. O encontro durou pouco, apenas 4 minutos. Essa foi a primeira vez em 13 anos que Jaime pôde rever sua família. Todos esses 13 anos que eu tenho separado deles foram muito tristes para mim, mas Deus me deu muita força para seguir em frente. Espero que esse evento continue por muito tempo. Vamos esperar que eles nos deem mais tempo para abraçá-los e não só olharmos para a parede. Esta é a 5ª vez que encontros deste tipo acontecem. Tudo é organizado pela Rede de Fronteira dos Estados Unidos para os Direitos Humanos. Bem, nós enviamos uma mensagem de esperança, obviamente, para outras fronteiras, porque é de fato a única fronteira onde isso está acontecendo.
É também um sinal de coragem para as famílias que continuam como famílias transnacionais, procurando por esse tipo de espaço para se encontrar. O impasse sobre o muro de Donald Trump segue nos Estados Unidos. O presidente sente a pressão da paralisação orçamentária que se encaminha para ser a mais longa da história americana devido à sua insistência em construir uma barreira na fronteira com o México. Na falta de acordo com o Congresso, democratas e republicanos poderiam considerar mais um ponto na discussão. Em vez de uma barreira física, por que não uma virtual? Esta é a proposta de algumas startups, como a Quanergy Systems. A empresa trabalha com a LIDAR, um sistema de detecção a laser que poderia ser utilizado na fronteira para conter a imigração ilegal. Nosso sistema se baseia na detecção a laser. Funciona dia e noite em qualquer condição climática. Isso pode ser realizado sem a necessidade de um muro físico. Pode funcionar com algum tipo de estrutura erguida se for o caso. Mas não precisamos, porque é uma solução de segurança de perímetro virtual. O sistema está sendo testado em projetos piloto na fronteira entre a Índia e o Paquistão, assim como em uma pequena parte na divisão dos Estados Unidos com o México. O LIDAR detecta a luz e mede a distância com uma mira laser. Graças a imagens em 3D, não é necessário que haja patrulha de um lado ou de outro. De acordo com os criadores, a inteligência artificial permite determinar se uma pessoa é policial ou imigrante. Como um benefício adicional, uma fronteira virtual pelos 3.200 quilômetros que separam os Estados Unidos e o México não afetaria a paisagem ou o ecossistema, e sem falar no custo, muito menor do que uma barreira física. E a gente volta aqui para a nossa conversa com o especialista em relações internacionais, Marco Túlio Delbogo Freitas. Nós estávamos falando dos desafios do narcotráfico, né, ali americano, nos Estados Unidos, mas o Trump ele bate na tecla de que hoje os Estados Unidos ele vive uma crise imigratória. É uma crise migratória, humanitária ou ideológica? As duas coisas. As duas coisas. Você tem pessoas que querem cruzar o Rio Grande em busca de uma vida melhor, em busca de segurança, porque literalmente a América Latina, a América do Sul, os estados latino-americanos conseguiram falir nos seus objetivos mais primordiais, que é dar segurança, saúde e educação à sua população. Faliram. E hoje essas pessoas, em sua maioria pessoas que têm uma certa instrução, não são pessoas de trabalho braçal na Guatemala. Quem está cruzando a fronteira são pessoas com diploma de graduação, são pessoas com diploma de ensino superior, que querem uma vida melhor para a sua segunda ou terceira geração. Então, o que ocorre são as duas coisas. Você tem o desespero das pessoas que querem uma vida melhor para seus filhos, para seus netos, que é algo compreensível, certo? É isso que move a humanidade, é isso que faz com que pessoas saiam da África e peguem uma balsa e vá para a Europa na busca de uma vida melhor e se adequam às regras do país que está acolhendo, na maioria dos seus casos. Na maioria dos seus casos. E no segundo caso é ideológico, porque os Estados Unidos até então, diferente do Reino Unido, diferente da França, diferente de outros tantos países de primeiro mundo, é necessário reafirmar que os Estados Unidos foram um país, um Estado feito por imigrantes. E por imigrantes que tentaram, desde o Mayflower, desde a descida dos peregrinos, fazer a Nova Éden aqui na Terra, procurar a Nova Éden na Terra. Então, são pessoas honestas, trabalhadoras, que procuram os Estados Unidos como um lugar em que eles podem chamar de paraíso, mais próximo de paraíso. E na maioria dos seus casos, a grande maioria dos seus casos, os Estados Unidos nunca tiveram, ao longo de sua história, problema envolvendo imigrantes que não acharam, não se adequaram àquela sociedade e procuraram, através da
do terrorismo ou de outras coisas mais Inclusive, radicais. tem pesquisas, né, que mostram que não foi encontrado até hoje um mexicano, por exemplo, em situação de terrorismos, né? Ou seja, ele não, esse mexicano, que eles querem Esse barrar, imigrante, né? Ele não tem mostrado grandes problemas para o país, né? Porque, na maioria das vezes, a integração americana é tão boa, que o mexicano, ele abandona aquela identidade mexicana, ele se autoproclama americano. Ele está ali querendo preservar as leis fundamentais dos Estados Unidos da América. E ele ajuda para isso. Quantos mexicanos, por exemplo, serviram lado a lado, ombro a ombro, com marines, com fuzileiros, com soldados na guerra do Iraque, Afeganistão, e quantos japoneses, por exemplo, na Segunda Guerra Mundial, você tem um caso bem claro de um japonês que ganhou a maior comenda do Congresso norte-americano por ato de bravura. Eles internalizaram a cultura americana. Eles internalizam, eles são americanos, apesar de sempre ter aquela diferença do ítalo-americano, do mexicano-americano, que o americano faz essa questão ele faz essa distinção, né? Temos o ítalo-americano, o afro-americano, temos isso o americano. Mas no fundo, quando você está em guerra, todos são americanos. Agora, outro ponto muito importante é que a maioria dos imigrantes ilegais, eles não passam por caminhos, né, entre as fronteiras, né? Não, eles entram de forma legal no país, né? E o mais irônico disso é que a economia do sul dos Estados Unidos precisa do imigrante legal para ter vantagem competitiva em alguns casos. Esse é o ponto, porque nós tivemos aqui no Brasil uma crise migratória em Pacaraima, Venezuela, né, os venezuelanos passando para cá, agora para uma região que não tem estabilidade nenhuma, é uma região bem pobre, né, no nosso país, e também no Brasil não tem políticas de acolhimento, nem políticas públicas para receber esse pessoal, o que é totalmente contrário do que acontece ali na fronteira sul dos Estados Unidos, né? Então, quando eles passam para aquelas regiões, na verdade, eles entram como mão de obra importante para as empresas locais, né? Inclusive quando... Nas fazendas. Exatamente. Mão de obra para esse muro, inclusive, vai prejudicar até esse comércio. Vai prejudicar, vai ter impactos na indústria local, no comércio local do sul dos Estados Unidos, que necessita tanto dessa mão de obra. Necessita porque, às vezes, o que você gasta pagando um americano, você pode contratar 3 guatemaltecos, 2 hondurenhos, para fazer um bom serviço, porque o cara está apto a fazer aquilo. O cara está apto. O cara tem diploma de ensino superior, muitas vezes. O cara sujeita a lavar pratos, a pintar, a fazer aquilo tudo, porque ele não está pensando na geração dele, ele não está pensando nele, em fazer, eu vou cruzar a fronteira para fazer a América, que muitas vezes passam nos filmes. Sim. Fazer a América é um jargão. O que ele quer? Ele quer que a segunda ou terceira geração à frente dele realmente tenha a oportunidade de fazer a América. Eles sim farão a América. Então, a indústria, ele se sujeita a esses empregos, é o que a gente chama de subemprego, ele necessita disso. Por mais que o Trump fale que os estupros, os roubos, eles aumentam, tem uma cara do outro, Sim. Não, ele não tem uma cara do outro. Por muitas vezes são feitos até por americanos. Pelo próprio americano e não exatamente pelo estrangeiro, né? Esse é um assunto que daria aqui 2, 3 programas, porque é bem repleto, bem extenso e, de forma indireta, tem impacto também com a nossa realidade. Mas eu agradeço muito a sua presença e a contribuição pelo tempo que tivemos aqui. Pouco tempo, confesso, né? A gente poderia falar muito mais. Poderia falar muito mais. Inclusive, é bom alertar que esse povo que está vindo da Venezuela, por mais que nós saibamos que a situação é triste, realmente é triste, é uma situação de calamidade, mas somos um povo latino-americano, somos um povo cristão, apesar de tudo cristão. Precisamos aprender a acolher também as diferenças. Muito obrigada pela participação, professor. Tenha uma boa noite. Muito obrigado você, muito obrigado.
O Realidade em Pauta fica por aqui. Você pode rever esse e outros programas no nosso site, novotempo.com/jornalismo. Uma boa noite para você. Até o próximo programa.